Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Você tem orado a Deus? Você acha que Deus responde mesmo às nossas orações? Eu creio que sim. A palavra diz que os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor. Vamos ver o que diz no Salmos 34. Você já leu o Salmos 34? Aqui o salmista Davi, ele louva a Deus, né, porque respondeu às suas súplicas. Quando nós estamos aflitos, estamos preocupados com alguma coisa, ou até quando queremos também algo de Deus, a gente ora a Deus, não é verdade? Então, a gente, quando ora a Deus, nós estamos conversando com Deus, por isso que é muito, muito importante orar. E aqui o salmista diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele diz que ia louvar o Senhor em todo o tempo, e ele disse que o louvor estaria continuamente na boca dele. O que é louvar a Deus não é só apenas cantar uma música, um louvor, um hino, como a gente pensa, mas o louvar a Deus é nós exaltar sempre, contar os seus grandes feitos e reconhecer o seu poder, a sua soberania, contar para o Senhor também aquilo que Ele tem feito por nós. Então isso é louvar o Senhor, é nós engrandecê-lo a Ele. Tá certo? Ele diz que o louvor sempre estaria na boca dele. E deve sim o louvor sempre estar na nossa boca, porque a palavra de Deus diz que quem murmura não recebe nada de Deus. E o salmista disse assim no verso 1: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Aí aqui no verso 4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou de todos os meus temores. Aqui ele diz que buscou, né, e o Senhor respondeu ele na hora que ele clamou. Ou seja, continue clamando a Deus. Vamos ver o que diz no verso 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Às vezes nós fazemos tudo errado e queremos receber algo de Deus. Mas aqui diz claramente que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem a Deus. Temer a Deus é aqueles que fazem a sua vontade. Não é aqueles que têm medo, mas é aqueles que honram a Deus. Tá certo? Ele diz assim no verso 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então vamos confiar no Senhor. Amém? Diz assim o verso 10: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Gente, esse salmo é maravilhoso. Quem é o homem que deseja a vida? O verso 12. Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Esse salmo ele é muito bom. O verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Por isso que sempre eu digo, a gente tem que fazer as coisas com justiça. Sabe, fazer aquilo que é certo. Quando a gente age com injustiça, nós estamos desobedecendo a Deus. Então os olhos dele estão atentos os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Você tem praticado a justiça? Você tem feito aquilo que é justo, que é certo mesmo? Essa pergunta é para mim também. Aqui é um salmo para nós analisar nossa própria vida também. O que eu tenho feito por Deus ou para Deus? O que eu tenho feito? Será que eu tenho agradado a Deus? Eu tenho agido com justiça? Eu tenho andado segundo a palavra de Deus? Ou eu tenho desobedecido o que diz a palavra de Deus para eu fazer? Diz assim: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Continue clamando a Deus. Se você tem praticado a justiça, se você tem andado corretamente,
Deus ele vai ouvir sim a sua oração. E diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito, um coração arrependido. Sabe, Deus ele responde o seu clamor. E diz aqui que ele está perto de quem tem um coração arrependido, tá certo? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Que Deus ele te livre de todo o mal. Nós estamos nesses dias de carnaval, dia de festa, a festa da carne, onde muitas pessoas estão indo para as festas, para os shows, muita bebedeira, muitas outras coisas que não são boas também. Só Deus para guardar. E claro que tem muitas pessoas viajando também. De repente você está dirigindo direitinho, não bebeu, mas tem alguém que está bêbado e pode bater no seu carro. Sabe, meus amados, a gente tem que estar atento no que agrada ao Senhor. Será que eu tenho feito a vontade de Deus ou a minha vontade? Quando nós fazemos a nossa vontade, nós procuramos fazer algo que também não agrada a Deus. Porque a vontade de Deus ela é perfeita e a nossa vontade sempre pende para o lado do mal. Por que do mal? Para aquilo que vai trazer consequências ruins para nós. Toda plantação tem uma colheita. E se eu planto coisa ruim, vou também colher aquilo que eu plantei. Que Deus ele olhe para nós com a sua misericórdia. Agora eu vou e faço como o salmista Davi. Se há algum caminho mal dentro de mim, que Deus ele olhe e que Deus nos ensine a andar corretamente, que Deus nos perdoe pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Tem vários tipos de pecado e Deus ele conhece cada um de nós. Tem o pecado da negligência também. Tem algo que nós podemos fazer para que o reino de Deus se multiplique aqui na terra, para que vida seja salva e a gente tem negligenciado. Tem o pecado da prostituição, que é um dos piores. Mas que Deus ele olhe para nós, que Deus ele nos ensine. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, o próprio Jesus falou que guiaria nós no caminho da verdade e que ele estaria conosco para sempre. Então essa palavra é para mim e para você. A gente sabe que Deus ele responde o nosso clamor. O salmista estava muito, mas muito aflito. Qual tem sido a tua aflição? Cada pessoa tem uma vida diferente uma da outra. De repente tem pessoas que têm conta para pagar e não tem o dinheiro e essa pessoa fica aflita. E há coisas também no casamento que os cônjuges ficam aflitos. Na família, cuidar de filhos adolescentes, Os pais ficam aflitos também. Então, na área familiar, que Deus ele venha nos abençoar, que Deus proteja os nossos filhos, nossos netos, nossos cônjuges, que Deus ele guarde a nossa família, aqueles que estão viajando, que Deus abençoe, que Deus guarde, livre de todo mal, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Até o próximo vídeo.